Paz. Eu quero compartilhar mais uma vez, mais um dia, uma palavra com todos vocês. Eu creio que será uma palavra que vai de encontro para as nossas vidas, uma palavra que vai edificar, com certeza, exortar, consolar. É uma palavra que nos chama, uma palavra que nos chama a atenção, uma palavra que vem nos despertar. Então eu quero compartilhar com vocês a passagem que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 12 ao 17. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no versículo 12 até ao 17. E a palavra de Deus nos diz assim: Então, quando Jesus ouviu João que este estava preso, então voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulum e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulum, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Eu quero me centrar então no versículo 16, que diz assim: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Então aqui nós vemos que Jesus então ele iniciou então o seu ministério. Jesus inicia então o seu ministério deixando então a Nazaré, terra onde ele cresceu. E então Jesus então ele vai para Cafarnaum, na Galileia. E então Jesus aparecendo por lá, aqueles que estavam lá em trevas, aqueles que estavam em trevas, aqueles que não tinham mais esperança, aqueles que não tinham mais vontade de viver, aqueles que eram desprezados, aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que estavam escravos, eles conheceram a luz, eles foram impactados pela luz, pela própria luz. Jesus era a própria luz. Eles foram iluminados por Jesus, eles foram contagiados pelo Jesus, eles foram impactados pela presença de Jesus, eles foram impactados pela presença do Mestre. E no versículo 17, ele nos mostra qual foi então a primeira mensagem de Jesus para aquele povo oprimido, pelo inferno. Nós vemos a primeira mensagem de Jesus. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se, pois está próximo então o reino dos céus. Nós vemos aqui que Jesus então ele figura então o reino de Deus na terra. Antes de Jesus se revelar na Galileia, tudo estava escuro, tudo era um abismo. Tudo estava em trevas, tudo era trevas. Mas Jesus então se revelando ali. Jesus então se manifestando ali. A luz se manifestou ali. O brilho se manifestou ali. A glória de Deus se manifestou ali. A glória de Deus se manifestou ali. A cura espiritual se manifestou ali. A restituição se manifestou ali. A restauração de Deus se manifestou ali. A própria vida ela se manifestou ali, figurando então o reino de Deus. Jesus figura então o reino de Deus na terra. A luz de Deus na terra. A luz então iluminando as trevas.
Porque a luz, segundo a palavra, diz que a luz prevalece nas trevas. A luz, ela ilumina as trevas. A luz, então, ela incendeia as trevas. A luz, então, contamina então as trevas. A luz, então, contamina. E a luz contamina. A luz influencia as trevas. A luz impacta então, totalmente as trevas. E vemos que isso aconteceu em Jesus. E vemos que isso aconteceu através de Jesus, né? Por toda a Galileia. Como no versículo 16 nos diz. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. Eles foram iluminados pela luz que havia em Jesus. Onde não há luz, há trevas. As trevas, então, aprendemos então que as trevas, ela é então a ausência da luz. Aquele que está em trevas, então, é aquele que não conhece ainda a Deus. Aquele que não conhece a Deus, aquele que está em trevas, é aquele que não conhece a Deus. Aquele que não conhece o amor de Deus. Aquele que não conhece, então, o sentimento de Deus por ele, pelo homem, pelo mundo. Aquele que não conhece, então, os planos de Deus, as promessas de Deus. Aquele que não conhece, então, o plano de salvação de Deus. Ele pode então até ouvir, ele pode então até saber quem é Jesus, sabendo então que Jesus, ele é o Filho de Deus, que morreu naquela cruz. Mas esse que está nas trevas, ele não sabe o significado da cruz. Ele não sabe o significado dessa morte. Ele não sabe o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele não sabe então o poder daquela cruz. Ele não sabe então o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho. Ele não conhece. Ele não conhece então essa graça de Deus. Ele não conhece esse perdão de Deus. Ele não conhece essa misericórdia de Deus. Eles não conhecem porque eles estão em trevas. Eles não conhecem a luz. Eles não conhecem o reino de Deus. Eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem. Porque se eles conhecessem, porque se aqueles que estão em trevas se conhecessem, eles não estavam em trevas. Eles não estavam então nesse estado, nessa situação. Eles não estavam. Por isso então nós vemos o quanto é importante o papel daqueles que conhecem. Por isso nós vemos então aqui o papel importante daqueles que conhecem, daqueles que já passaram então pelo processo então que um dia eles foram trevas, que um dia então eles eram imundos, eles estavam escravos, eles estavam então em trevas, mas um dia também essa luz os alcançou, um dia essa luz os alcançou, um dia essa luz os alcançou, um dia essa luz chegou até eles, um dia Jesus alcançou aqueles que estavam nas trevas e então tirou eles das trevas e então os limpou, os transformou, nos transformou então em luz. Uma luz então que não se pode apagar, uma luz então que não se pode apagar, a não ser que essa pessoa, que um dia então que essa pessoa ela esteve nas trevas e então essa luz alcança essa luz tira essa pessoa das trevas e leva ela para a luz, a não ser que essa pessoa ela queira voltar àquilo que ela foi do passado, a não ser que essa pessoa ela queira voltar às suas práticas do passado. Só uma pessoa louca gostaria de voltar, iria voltar atrás daquilo que ela foi. Só uma pessoa louca voltaria atrás, voltaria então ao seu estado de trevas. Eu um dia fui trevas, mas hoje, pela misericórdia e graça, eu sou luz. Um dia eu fui trevas, mas hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, hoje eu sou luz. Hoje o dia Jesus me alcançou. Hoje a misericórdia, um dia a misericórdia e a graça de Deus, elas me alcançaram, elas me envolveram, elas me tiraram das trevas e me transportaram para a luz, me impactaram. Essa luz ela me influenciou, essa luz ela me contagiou, essa luz ela me limpou, essa luz ela me contagiou, essa luz ela me curou, essa luz ela me restaurou, essa luz ela me restituiu, essa luz ela me mudou, deixando então a criatura do passado, deixando então as coisas do passado, as práticas do passado e vivendo então uma nova vida, vivendo como luz, sendo luz. Então eu hoje sou transformado, hoje eu sou transformado pela presença de Deus na minha vida, hoje eu pertenço à luz, hoje eu sou luz.
Hoje eu sou luz e então eu preciso produzir essa luz. Eu preciso produzir essa luz. Eu preciso dar essa luz. Eu preciso levar essa luz àqueles que não têm, àqueles que não conhecem, àqueles que estão ainda em trevas, àqueles que ainda estão escravos, àqueles ainda que estão no abismo, àqueles que não conhecem a luz. Esse é o meu papel. Esse é o teu papel. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da Igreja de Cristo. Esse é o papel da verdadeira Igreja de Cristo. Esse é o papel do verdadeiro povo de Deus. Esse é o papel do verdadeiro exército de Jesus Cristo. Esse é o papel dos verdadeiros profetas. Esse é o verdadeiro papel da Igreja de Cristo, do povo de Deus, daqueles que realmente são luz. Então, se tu és luz, se você é luz, se eu sou luz, se nós somos luz, nós temos que desejar, nós temos que amar, nós temos que querer, nós temos que ansiar, nós temos que desejar produzir essa luz para esse povo que não conhece. Nós precisamos levar essa luz, nós precisamos produzir essa luz. Nós precisamos produzir essa luz toda, essa vida que as pessoas não têm. Nós precisamos produzir essa vida, levar essa vida que as pessoas não têm, essa esperança que as pessoas não têm, esse amor que as pessoas não conhecem, esse perdão que elas não conhecem. Essa graça que Satanás deseja, que Satanás faz que elas não conheçam. Nós precisamos levar essa graça, porque então depois dessas pessoas elas ficarem a conhecer essa graça, depois dessas pessoas ficarem a conhecer essa graça, essa misericórdia de Deus, para que então elas possam sim deixar as suas práticas do passado, deixar as suas práticas do passado, as suas trevas, e então elas tomarem posse dessa misericórdia. Então elas tomarem posse dessa graça que um dia também nós não tomamos posse, para que elas possam tomar posse dessa luz, dessa vida, dessa esperança, para que então elas possam tomar posse, dessa graça. Então, para que essa graça que um dia nos foi apresentada, para que então nós possamos levar essa graça, para que então nós possamos apresentar essa graça a essas pessoas que não conhecem, a essas pessoas que não têm. Assim como um dia nós tomamos posse, assim como um dia nos foi apresentado e nós tomamos posse, nós recebemos e nós fomos transformados. Essas pessoas, elas precisam ouvir para crer e para tomar posse. Se ninguém falar, como elas podem ouvir? Se ninguém pregar, como elas podem crer? Nós temos que pregar, nós temos que levar, nós temos que apresentar essa misericórdia a essas pessoas, nós temos que apresentar essa graça a essas pessoas, para que então elas possam receber, para que então elas possam tomar posse, para que então elas possam sair das garras de Satanás, para que então elas possam sair da escravidão de Satanás, para uma vida nova, para uma vida transformada, para uma nova história, para uma vida transformada pelo poder e pela misericórdia de Deus. Assim como um dia nós fomos transformados, assim como um dia Deus mudou a nossa história, assim como Deus um dia mudou a página da nossa vida, a página da nossa história, essas pessoas, elas também precisam ser alcançadas, e Deus nos chama para alcançar, e Deus nos chama para levar essa palavra, para levar a palavra do Senhor, o Evangelho, a esse povo que não conhece, essa misericórdia, essa graça, essa luz, esse povo que está em trevas, esse povo que está imundo porque não conhece Deus. A palavra de Deus diz do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, diz: vós sois, tu és a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, se nós somos, Deus nos chama a luz do mundo, Deus nos chamou para ser luz do mundo, Deus nos chama como luz do mundo, Deus nos chama como luz do mundo. Se nós somos essa luz, então se nós somos essa luz do mundo, então nós não podemos omitir mais, nós não podemos omitir a luz, nós não podemos esconder mais essa luz, nós não podemos esconder mais, nós não podemos esconder. Se nós escondermos, se nós omitirmos, um dia nós pagaremos bem caro. Porque não? Porque aquele que tem, esse existe então para dar. Aquele que tem, esse existe para dar. Esse existe então para partilhar, para levar, para ministrar. Se não fosse assim, para que a pessoa vai ter? Para que a pessoa ela vai guardar? Se não fosse
para dar, se não fosse para ministrar, se não fosse para levar, para que é que a pessoa ela iria ter, para que é que a pessoa ela iria guardar? O mundo é que faz isso. O ser humano, aquele que está no mundo, o mundo é que faz isso. As pessoas, elas não dão. As pessoas, elas não partilham. O mundo é que faz isso, faz a pessoa ser assim. O mundo faz. No mundo as pessoas têm. No mundo as pessoas têm, mas elas não partilham, elas não querem dar. Elas querem ainda mais, elas precisam mais, elas desejam mais. Mas quando nós conhecemos Deus, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos o Evangelho de Deus, nós entendemos que não é assim. Nós agimos não como o mundo agiu, mas como Jesus agiu, como Jesus nos mostra, como a palavra nos mostra. Nós entendemos, quando nós conhecemos Deus, nós entendemos que o mundo age de uma maneira e Jesus age de outra, e nós fomos chamados para agir da maneira como Jesus nos ensinou, da maneira como a palavra de Deus nos diz. Então nós temos que dar. Se nós temos que dar. Nós somos edificados, então nós precisamos edificar. Nós somos abençoados, então nós precisamos abençoar. Nós temos para dar. Nós não podemos, se nós recebemos de Deus, nós não podemos guardar para nós. Nós não podemos guardar, porque nada vem de nós, mas tudo vem de Deus. Nada que nós temos, nada que nós venhamos a ter, nada que nós tenhamos pertence a nós, mas tudo vem de Deus. Tudo aquilo que nós temos não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, não é porque nós somos mais bonitos do que os outros. Nós temos, é porque Deus nos deu, e então nós não podemos guardar isso para nós temos que dar, nós temos que partilhar, tem que ser partilhado. Eu recebo de Deus, se eu recebo de Deus, então eu tomo posse primeiramente, e então eu recebo de Deus, eu recebo a palavra de Deus, eu guardo, eu tomo posse, e então eu partilho, eu dou, eu ministro, eu abençoo as pessoas, eu tomo posse, e então eu passo para outra ou para os outros. Eu tenho que passar. É assim que funciona, é assim que a palavra de Deus nos diz, é assim que o Evangelho de Deus nos diz, é assim que Deus nos diz, é assim que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus, ela nos diz: de graça recebeste, de graça dás. Que o Espírito Santo ela possa falar a cada coração, que o Espírito Santo ela possa nos despertar, meu Deus amado, que o Espírito Santo ela possa nos despertar, que ela venha nos contagiar, que ela venha. Deus nos tem chamado, Deus nos está chamando para produzir os frutos, para levar essa luz, para ministrar essa luz. É tempo de nós produzirmos essa luz, é tempo de nós alcançarmos aqueles que não conhecem, é tempo de nós nos lembrarmos do nosso passado, é tempo de nós nos lembrarmos do nosso estado do passado, o estado pecaminoso, o estado sem Deus, onde nós não estávamos reconciliados com Deus, onde nós não estávamos religados com Deus, quando nós vivíamos no pecado, quando nós vivíamos no pecado, agrandando a nossa carne, bebendo e comendo das coisas que Satanás nos dava. Nós precisamos lembrar das nossas práticas do passado, daquilo que nós fomos no passado. Nós precisamos nos lembrar, porque sim, porque a misericórdia, a palavra do Senhor diz que a misericórdia ela triunfa no juízo. Então nós precisamos ter misericórdia do povo que está em trevas, do povo que está contaminado pelo pecado, do povo que está escravo do pecado. Nós precisamos nos lembrar. Muitas das vezes nós temos a memória curta, muitas das vezes nós não nos lembramos daquilo que nós fomos no passado. Nós criticamos as pessoas, nós julgamos elas, mas nós nos esquecemos daquilo que nós fomos no passado. Então que nós possamos ter misericórdia. Jesus ele nos chama para ir a uma grande comissão. Jesus ele nos chama para iluminar, assim como o versículo 17 nos mostra. Havia umas grandes trevas, mas Jesus ele se manifestou como luz, e então aquele povo ele foi iluminado, aquele povo foi impactado, aquele povo foi impactado pela luz do Senhor. Então que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. É tempo de nós produzirmos essa luz, é tempo de nós levarmos a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, é tempo de nós levarmos a misericórdia do Senhor àqueles que não conhecem, é tempo de nós levarmos a graça do Senhor àqueles que não conhecem, é tempo de nós levarmos a palavra do Senhor àqueles que estão escravos, é tempo de nós levarmos vidas para o Senhor, é tempo de nós ganharmos vidas, é tempo de nós ganhar almas. Nós estamos aqui para ganhar vidas, nós estamos aqui para ganhar almas. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus vos abençoe. É tempo de produzir esses frutos, é tempo de produzir essa luz, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Amém.